O casamento. Pense, em meio a tantas coisas que o livro de Gênesis apresenta pra gente sobre como Deus foi criando as coisas através da sua palavra, nós temos a revelação no Novo Testamento que Jesus estava com Deus, que Jesus é o agente também da criação. Quando nós pensamos em diversas coisas que o nosso mundo tem, nos revela dia a dia, como leis de física, gravidade, tudo isso, em meio a todas as coisas que a gente pode imaginar do universo, que a gente gostaria de saber, o que Deus realmente enfatizou e ensinou ao homem é sobre a criação do casamento. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24, ele diz assim, no versículo 23, o homem, nesse primeiro momento, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse sentimento que o homem tem, essa satisfação, essa alegria, é descrita depois pelo escritor que por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O motivo das pessoas fazerem isso, o motivo das pessoas se casarem, é o propósito de Deus desde o começo da criação e até hoje. Mesmo que o homem tente mudar algumas coisas, tente colocar suas ideias, o seu caminho também em cima do casamento, ainda assim, muitas pessoas continuam sendo guiadas por Deus através da sua palavra a fazer o que ele deseja. A ideia também aqui é mostrar o porquê o homem faz isso. Porque o homem vai ao trabalho, porque o homem se torna independente da sua família para ter a sua própria família. Agora, não ser mais a família do meu pai e da minha mãe, mas agora a minha família. Por que o homem faz essas coisas? Por que a mulher faz essas coisas? E a gente vê a expressão aqui do homem no começo. Quando você pensa em ser uma só carne, você pensa em algum casal? Você tem algum exemplo? Pense nisso. Eu estava pensando em Priscila e Áquila. É tão interessante como sempre que a Bíblia fala dos dois, a Bíblia fala dos dois juntos. Priscila e Áquila. Quando Apolo precisou de ajuda, Priscila e Áquila ajudaram. Quando Paulo conheceu os dois juntos, é citado os dois juntos, como eles foram juntos para a cidade onde Paulo estava, que tinham sido expulsos da cidade onde eles moravam. Depois, quando a igreja se reunia na casa deles, eu achei isso impressionante, muito legal. Não parece ser à toa mostrar uma união, como eles andavam juntos e andavam bem juntos. E por isso é tão interessante como uma simples frase, Priscila e Áquila faziam tal coisa, faz com que a gente reflita, uau, esse é o desejo de Deus. Que os dois sejam uma só carne, que os dois se confundam um no outro. Tamanho é a sintonia que Deus espera. Pense, quando você faz determinada coisa, planeja determinada coisa, você revela a sua esposa ou ao seu esposo o que você está querendo fazer. Você confia que aquilo que você faz está acontecendo e vai continuar a acontecer ou vai ser bom para determinada coisa que você vai fazer, porque a sua esposa ou seu esposo está ajudando você. Eu gosto muito de refletir como diversas vezes nós fazemos coisas e tudo isso só acontece, né? Pode ser um trabalho, o nosso trabalho diário, pode ser o trabalho da igreja, pode ser uma obra de casa, pode ser uma ajuda a alguém que você deu. Muitas vezes só acontece porque sua esposa e seu esposo ajudam. Já parou a pensar nisso? Que muitas vezes você precisa ir trabalhar, mas a sua esposa deu todo o suporte para que você fosse com mais tranquilidade trabalhar. Aqueles que moram sozinhos podem gostar de morar sozinhos, mas quando se casam e lembram, puxa, como era difícil antes, quando eu precisava fazer tudo, ainda ir trabalhar e estudar. Ainda bem que tem alguém para me ajudar. Ou emocionalmente você pensa, puxa, como era difícil antes, eu não tinha ninguém para conversar, parecia que ninguém me entendia. São diversas coisas que acontecem. Provérbios capítulo 31, no versículo 10 diante, fala sobre a mulher virtuosa. Mas observa como ela e o seu marido se confundem
durante muitos versículos e se confundem, não é de confusão, mas é da ideia de eles estão juntos. Parece que tá falando só de um em algum momento ou só de outro em outro momento, mas perceba que um é complementar ao outro. O mais conhecido quando a gente pensa nisso é quando a gente chega no versículo 23. Ele diz que seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. E aí você para pensar. Ele é estimado, né? Ele se assenta com os anciões, ou é estimado pelos juízes, pelo trabalho que a mulher faz. O trabalho que a mulher faz não só em casa, mas de diversas coisas que ela faz até render, até aumentar o valor das coisas do seu lar, do que o marido traz, porque o marido também está fazendo o seu trabalho. E é impressionante como diversos casais podem trabalhar melhor juntos, podem fazer coisas melhores juntos. Basta colocar em prática o que Deus ensina no começo de Gênesis. E é significativo porque diversos exemplos vão ser mostrados em Gênesis, que quando casais não trabalharam juntos, as coisas desandaram, as coisas não foram bem. Mas quando eles se juntarem, quando eles começarem a respeitar o plano e o propósito de Deus, eles vão crescer, vão ser chamados de pai da fé, vão ser lembrados como exemplos da fé. E eu acho muito significativo o autor ter começado falando sobre o casamento, sobre o homem, falando realmente sobre essa relação. Que ela seja importante pra gente enquanto a gente for vendo o livro de Gênesis e for estudando ele. Novamente, em meio a tudo que você pode imaginar nesse universo que Deus poderia explicar, ele preferiu falar de como ele criou o casamento e como isso é importante pra ele. Que a gente siga isso, para continuar nessa caminhada de sermos imagem e sua semelhança.